Jornalista e membro do Partido Comunista Italiano, Gramsci foi um escritor notável e político atuante. Passou mais de 10 anos preso por suas ideias contrárias ao regime fascista de Mussolini. No projeto filosófico de Gramsci, o que está em pauta é a emancipação universal de toda a humanidade. E, portanto, a necessidade de nós construirmos, de preferência pelo consenso, né, esta visão que se tornasse hegemônica para toda a humanidade, que pudesse assegurar a todas as pessoas um mais de autonomia, um mais de realização, um maior índice de humanização. Após a Revolução Russa de 1917, o socialismo está se implantando em diversos países da Europa. Na Itália, Gramsci desenvolve o que ele mesmo chamava de filosofia da praxis, que buscava aplicar o pensamento marxista na construção de uma nova sociedade europeia. Nessa busca, Gramsci tentou expurgar do marxismo um certo mecanicismo e impregná-lo de mais humanismo. Além de Marx, Gramsci foi muito influenciado por Hegel e Croce. Bem na linha da tradição marxista, a visão da filosofia da praxis de Gramsci é uma visão universalista, né, uma visão que transcende os limites de cada sociedade histórica particular. Trata-se de uma proposta de construção de uma civilização cosmopolita, ou seja, as condições de humanização precisam ser válidas para todos os homens, independente de todas as suas diferenças e particularidades. Nenhuma diferença deve justificar qualquer tipo de desigualdade. Para Gramsci, o papel do filósofo deve ser pensar, explicitar e discutir a união entre a teoria e a prática, ou seja, a íntima ligação que há entre nossas atividades subjetivas, tais como a reflexão, e as nossas ações objetivas, seja no trabalho ou em nossas atividades políticas e sociais. O Gramsci insiste com muita propriedade em dizer que todos os homens são filósofos. Ele não quer dizer com isso que todos os homens sejam especialistas em filosofia, mas ele está dizendo que todas as nossas ações, desde as mais simples, desde as mais elementares, são ações atravessadas por uma significação propriamente reflexiva, por uma significação teórica. O esforço de Gramsci está em mostrar que não há dicotomia entre o pensamento puramente teórico, subjetivo, e uma prática concreta, objetiva. Por isso, ele fala em praxis, que é a prática informada pelo conhecimento, informada pela reflexão. Ele designa a prática humana como praxis, justamente por ser uma prática que é pensada, uma prática que é refletida, não é uma prática mecânica, nem uma prática instintiva, mas é um agir que ocorre exatamente em função de um significado, de um sentido que é teoricamente produzido, que é produzido pelo exercício da nossa subjetividade. E daí ele dizer também que todo o senso comum traz em seu seio um núcleo de bom senso, exatamente porque tudo aquilo que nós falamos ou praticamos no âmbito do senso comum, no nível do senso comum, é atravessado por alguma significação, mesmo que essa significação não seja explicitada conscientemente pelo sujeito. Para Gramsci, a educação deve elevar as pessoas do senso comum ao bom senso. O bom senso é a capacidade de entendimento da realidade, do conhecimento dos requisitos da ação, de tal modo que o agir do homem, tanto no âmbito individual quanto coletivo, seja esclarecido pela consciência filosófica. A educação é este processo de elevação da consciência humana do nível do senso comum para o nível da consciência filosófica. Ou seja, este máximo de explicitação dos sentidos que norteiam a nossa prática, para que ela não seja uma prática
mecânica, uma prática instintiva, uma prática totalmente condicionada, como ocorre, por exemplo, no caso dos demais seres vivos, não é? Que o seu agir não é conduzido por significações intelectualmente elaboradas. A tarefa que cabe à educação é suscitar o bom senso, a consciência filosófica e, consequentemente, o exercício da reflexão crítica. Quando nós olhamos a educação de modo geral como processo formativo, é sempre esta ideia, né, que é uma ideia assim até da tradição filosófica ocidental, quer dizer, é você sair, digamos, da pré-consciência para a consciência, e no caso da expressão dele, do senso comum para a consciência filosófica. Você viu que tem um livro do Saviano que se chama Do Senso Comum à Consciência Filosófica, né? Quer dizer, exatamente isso é o papel, digamos, formativo do desenvolvimento intelectual de todo ser humano. Agora, quando nós passamos para a escola, concretamente, como é que se dá esse processo formativo? É justamente explicitando a ideologia e, eventualmente, construindo uma contra-ideologia. É o que ele pede da escola. Cada membro de uma sociedade está mergulhado em um mundo objetivo e natural, mas também está mergulhado em um mundo cultural e de significações. Para Gramsci, este corpus de conceitos, de valores e de representações, tais como a língua, tem uma função muito positiva, que é fornecer à sociedade um cimento unificador. Para ele, estes valores, conceitos e representações formam a ideologia que garante a coesão social. Para o Gramsci, o que se pede da escola? Primeiro, que a escola mostre, explicite, elabore, trabalhe esta ideologia, que é o conjunto de conceitos e valores, o conjunto de representações que uma determinada sociedade histórica tem e que todos os membros dessa sociedade compartilham espontaneamente no âmbito do senso comum, mas que é preciso, através do investimento pedagógico, da dialética pedagógica, de compartilhar de uma maneira esclarecida, ou seja, que nós tomemos conhecimento, tomamos consciência dos valores que presidem a nossa organicidade social, a nossa coesão social, que é isso que cimenta as relações das pessoas. Então, por exemplo, quando nós falamos da sociedade brasileira, da cultura brasileira, há uma série de valores, uma série de representações e de conceitos que, apesar de todas as nossas diferenças, nos unem. Não é só a língua que forma a unidade nacional de uma sociedade, de uma nação. São valores, são conceitos, são representações, muitas vezes inconscientes, mas que lastreiam radicalmente o nosso modo de ser, o nosso modo de agir. A educação e, consequentemente, a escola, o currículo, são mediações para que esta ideologia seja disseminada, seja compartilhada, que é um trabalho que já começa na família, é um processo que é espontâneo, que atravessa o próprio convívio social, mas que se sistematiza na escola. A educação deve consolidar, sistematizar e reproduzir a ideologia, mas também fazer a crítica desta ideologia, tornando emancipadora a praxis de cada um, melhorando as condições reais da existência da humanidade. Gramsci insiste que, se uma das tarefas da educação é fazer as pessoas compartilharem esta cosmovisão, esta ideologia, por outro lado, deve promover a crítica desses valores e conceitos quando estes estiverem prejudicando a ação histórica dessa sociedade, construindo assim a contra-ideologia. Para Gramsci, a educação sistematizada, a educação institucionalizada, ela tem fundamentalmente esse papel
de disseminar a ideologia vigente nessa sociedade histórica, para assegurar exatamente a participação de todos os membros nessa sociedade. Mas também cabe à educação criticar essa ideologia, porque essa ideologia vai se impregnando também de elementos, digamos assim, prejudiciais, elementos que, ao invés de garantir a construção da autonomia do sujeito para que ele participe como um sujeito autônomo e livre de sua cultura, isto às vezes é feito de forma dominadora. E aí é que nós encontramos o primeiro sentido marxista de ideologia, que são aqueles valores e representações impostos pelos grupos hegemônicos da sociedade e, consequentemente, que não levam à libertação, à construção da autonomia, mas, muito ao contrário, levam à opressão, à dominação de uns pelos outros. Por isso que a educação, de modo geral, e, consequentemente, a escola, precisam investir também na construção de uma contra-ideologia. O que isso quer dizer? Quer dizer uma crítica àqueles elementos da ideologia vigente que são contraproducentes, que oprimem os indivíduos, que não permitem que elas se realizem como pessoas autônomas. Quando uma ideologia é construída a partir do consenso e comunhão das posições, sentimentos e interesses de todos os membros da sociedade, temos, segundo Gramsci, uma ideologia orgânica. Por outro lado, se a ideologia é construída de forma mais artificial, temos uma ideologia arbitrária. Acontece quando, por exemplo, um partido político com a intenção de dominar uma sociedade elabora um programa ideológico, um conjunto de conceitos e valores que impõe àquela sociedade. E a proposta que ele tem para a escola, que ele designou como a escola unitária, né, que seria exatamente uma experiência desta organicidade, desta harmonia, deste esforço de consenso que constrói a comunidade. Quando Gramsci considera a escola como devendo ser uma experiência unitária, ele está dizendo, por exemplo, que a formação que nós vamos receber na escola, durante esse processo desta dialética pedagógica, de sair do senso comum para o bom senso, de conhecer a ciência, de conhecer a filosofia, as artes, este processo mediado pelo currículo, ele deve ser um processo plenamente unificado. Quer dizer, unificado primeiro no seguinte: todas as pessoas têm que participar desse processo. Quer dizer, não há uma hierarquização, uma diferenciação no trabalho pedagógico. Ele deve ser um trabalho pedagógico unificado, direcionado, destinado a todos os integrantes da sociedade. Mas, além disso, esse trabalho de formação que se dá no interior da escola, ele também não se estrutura de forma dividida, de forma fragmentada. Então, é simultaneamente uma educação única, ou seja, é educação para o trabalho, é educação para a vida social, é educação para a cultura. Ou seja, não há uma escola profissionalizante que se separa de uma escola de humanidades e uma escola que cuidasse do teórico, outra que cuidasse do prático. Não, porque para ele é fundamental esta união entre esta dimensão de subjetividade, essa dimensão de criação teórica e esta dimensão de ação prática. Para Gramsci, a escola deve ter um caráter unitário, ou seja, deve integrar as pessoas em todas as dimensões de nossa existência. Além disso, a educação escolar é a responsável pela conservação, sistematização e disseminação de todo o conteúdo armazenado e articulado pela ideologia, tais como a ciência, a arte,
a filosofia, a política e a ética. Não só podemos, como devemos pensar a relação pedagógica, a didática, a prática docente do educador minimamente coerente com essas premissas. Porque se nós concebemos assim o processo pedagógico como esse processo de explicitação das significações da existência humana, né, que estão articuladas em torno desses conjuntos ideológicos, dessa cosmovisão, é evidente que o professor ele não pode atuar de uma maneira puramente tecnicista, quer dizer, a formação jamais será um processo mecânico, né, autoritário, né, e que não faça mediação única e exclusivamente através da representação conceitual, de uma representação puramente lógica, mas justamente através de uma lógica e de uma pedagogia dialética, no sentido de que leva o estudante, leva o participante, o sujeito em formação, a esta experiência de reflexão. A educação não deve ser instrucional, mas de vivência, de reflexão, de conhecimento. Um processo que, ao mesmo tempo em que mostra o que o exercício da subjetividade pode trazer ao educando, leva esse indivíduo a fazer uma avaliação crítica de todo o acervo de que dispõe e a propor novos significados. O educador com inspiração gramsciana deve dominar as informações e metodologias didáticas de sua área de atuação. Deve ser criativo no sentido de despertar, incentivar e fazer avançar as descobertas dos aprendizes. Deve ser crítico quanto à sua própria prática. É um professor não dogmático, construtor, que valoriza a autonomia e o espaço para a criação. Não há como não fazer uma aproximação, né, que é bastante óbvia, né? Por exemplo, entre as propostas que o Paulo Freire fez com respeito à educação, a esta inspiração gramsciana. Não há dúvida alguma que o lado marxista do pensamento freiriano se faz muito sob esta inspiração do Gramsci. Até, né, quando o Paulo Freire fez as suas propostas bem práticas de alfabetização de adultos, de camponeses, ele estava justamente nada mais fazendo do que explorar as potencialidades do senso comum desta população, né, em busca da explicitação de um bom senso. Enfim, uma didática de inspiração gramsciana é uma didática necessariamente emancipatória, o contrário de uma educação bancária, o contrário de uma educação determinante que quer impor como se as informações fossem portadoras automaticamente de um sentido, né? Acho que o sentido precisa ser explicitado, mas são os sujeitos aprendizes, os sujeitos em situação de educação que vão viver essa experiência. Não é o professor que passa a experiência dele para o outro, mas ele é um suscitador de experiências significativas. Assim como Paulo Freire, Gramsci acreditava em uma pedagogia que não valorizava o ter, mas uma pedagogia voltada ao enriquecimento do nosso modo de ser. Que certamente não se coaduna com a visão educacional e política do Gramsci, é que esta educação, a educação que é oferecida para a massa, é muito mais uma educação para o consumo do que propriamente para a autonomia. Quer dizer, para a realização de uma qualidade de vida, e esta qualidade de vida para o Gramsci implicaria certamente esta capacidade de superação do senso comum, quer dizer, todo mundo teria uma educação que nós diríamos assim mais qualificada
do ponto de vista estético, do ponto de vista ético, do ponto de vista político. Infelizmente, nós estamos tendo sim uma incorporação das massas, mas esta incorporação se faz precariamente como preparação de produtores, de trabalhadores para o trabalho simples, não é nem para um trabalho sofisticado, e todos como consumidores. O neoliberalismo está optando pela mídia como seu verdadeiro aparelho ideológico e num certo sentido, dispensando a escola, né? E forçando a escola justamente ser o contrário do que o Gramsci queria. Quer dizer, a escola unitária do Gramsci está muito mais nas mãos da mídia do que propriamente do aparelho escolar, que ou perdeu a sua razão de ser, né? Está assim, sem pé no chão, ou então está se transformando num chão de fábrica, quer dizer, numa escola puramente tecnicista, de preparar mão de obra bem mecanicamente, né, para o mercado de trabalho, que é a morte da educação e, sobretudo, da educação pensada como Gramsci queria pensar, de fazer de todo cidadão, de todo indivíduo, não apenas um trabalhador técnico, mas um cidadão político que participasse dos destinos da sua sociedade.